Olá, pessoal, boa noite. Mais uma quinta-feira de um encontro super gostoso, de um bate-papo. Como eu sempre começo dizendo, à luz de um curso em milagres, né? Buscando aí uma saída, buscando, na verdade, o caminho de volta para casa. Deixa eu aceitar aqui o Edson e a. Ah, o Edson já entrou. O José, boa noite, José. Oi, Edson, Boa noite, tudo bom? Avan, tudo bem? Richard, boa noite. A Vanessa entrou também, boa noite. Richard. José vai entrar? Tudo. Não, ele vai entrar remoto. Hoje ele ainda não chegou. Vai Ah, entrar acompanhando a gente, mandando comentários. Quem sabe no finalzinho ele entra um pouquinho, porque ele está dirigindo. entendi. Daqui a pouco a Fernanda entra. A gente chegou quase agora também. É, imaginei. Eu também cheguei quase agora. Eu falei, olha, milagre dos 15 minutos para dar tudo certo aqui para cumprir o horário das 7h30, porque a nossa vida é cheia de coisinhas, né? Coisinhas pequenas que vão fazendo a gente. Mas aí a meta deu certo. Não, então. É, quando você tem uma meta verdadeira, né? Parece que as coisas vão conspirando para que você consiga, né, nessa hora. A gente estava num lugar, com uma confusão, um apartamento, arrumando as coisas lá. E eu falei, será que vai dar tempo, né? E deu. É, então. Trânsito, tudo conspira para você conseguir chegar, Tudo né? conspira para chegar, né? Para você abrir, para conversar sobre isso. Né? É. E hoje nosso tema, que assim, a gente na verdade sempre começa com um tema, né, Edson, mas a gente nunca sabe onde essa conversa vai chegar, né? Não Porque porque. dependendo até do que as pessoas que estão acompanhando a gente aqui forem colocando, a gente vai indo para lá e para cá, né, de acordo com que a gente vai sendo guiado também, porque a gente já se coloca desde o início aqui, né, nessa live como um instrumento, né? Então, às vezes a gente vai ser dirigido a falar de coisas que a gente nem imaginou no começo, né? Então, para quem está entrando aí pela primeira vez, né? A ideia, a gente traz um tema, só que a gente fica aberto para que a gente tenha uma comunicação com vocês que estão entrando. Então, a gente não sabe se a gente vai ficar só nesse tema ou se vai para outros temas, né? De acordo com a necessidade aí de todos que estão aqui presentes agora, né? Exatamente. E o tema que a gente até colocou lá no Instagram, para quem veio por conta da publicação, é sobre projeto casado. E aí a gente vai falar, nossa, mas o que será que é projeto casado, né? O que será que é projeto casado? E a gente ainda colocou lá, projeto casado e relacionamento. Como assim, né? A Fê Sim. entrou também agora, ó. Todo relacionamento é um projeto casado, né? Se, se a gente for olhar, todo relacionamento é um projeto casado, porque tem dois lados, né? Aparentemente, dois lados, e cada um está buscando alguma coisa, né? Sim, E aí os projetos vão se casando ou não, de acordo com essas buscas, né? Ou com essas metas, né? Que a gente pode chamar de metas também. Fernanda entrou, será que ela vai pedir para... ela entrou. Tô tentando até convidar ela aqui. Tá. Celular, quando ele fica no. Ah, vou convidar, agora deu. Quando ele fica aqui nesse pedestalzinho para a live acontecer melhor, ele não funciona como na nossa mão, né? Então, Enquanto ela não vamos entra, ver se ela entra. Ah, Ah, entrou. entrou. Aí. Oi, Fê. Tudo bom? Você tá sem voz. Tá Ah, sem voz. agora sim, entrou? Agora sim, agora sim. Agora veio. Então, a gente estava falando aqui, Fernanda, enquanto você não entrava, que a ideia, né, é a gente falar sobre projetos casados hoje, mas de acordo com a necessidade do pessoal, as perguntas, e até quem
Quem quiser entrar aí e participar como convidado também, pode chamar, que a gente coloca para a pessoa fazer a pergunta, tirar dúvida, questionar, né? Isso que a gente está colocando. E a ideia é olhar junto, né, para todos os temas. E olhar junto, o Curso em Milagres, que é o curso que a gente usa como base, como luz, né, para todos os pensamentos, a base dele, a ideia é a gente olhar junto para tudo. Então, assim, quando a gente olha junto, a gente se une a um lugar verdadeiro da mente, né? Se a gente olhar cada um parado, a gente vai olhar por pontos de vista. Inclusive, né, Jesus, quando passou, né, quando esteve por aqui, ele falava isso, né? Ele falava, tipo, a minha opinião não tem validade, né? Eu sou um instrumento daquele que me enviou. É para isso que vocês têm que prestar atenção. Para a mensagem, porque a minha opinião não vale de nada. Se eu falar por mim mesmo, não tem validade, né? O mensageiro, na verdade, ele está trazendo a mensagem. Então, a gente tem que prestar atenção na mensagem, né? O mensageiro, ele está oportunamente ali naquele lugar e se colocou à disposição para ser o transportador da mensagem. Dá para a gente pensar como uma carta de correio, né? A carta de correio em si não é importante, importa a mensagem que ela está trazendo, né? E quando a gente se abre, né, para olhar junto, peraí, vamos olhar junto para uma questão. O Espírito Santo, né, a nossa essência, a verdade, a vida, qualquer nome que a gente dê para essa força que nos move, né, ela está presente. Quando a gente começa a debater ideias, a gente está debatendo opiniões, pontos de vista. Então, essa presença, ela só vem quando a gente para olhar junto, né, para qualquer tema, né? E conforme a gente vai... dizer que... Não, eu falo, conforme a gente vai se aprofundando nesse caminho do Curso em Milagres, fica muito claro você perceber quando é uma opinião e quando, né, e quando a gente realmente está falando do currículo, né? De algo que é igual para todos, né? Porque, assim, o que é verdadeiro, né? Nem ia falar sobre isso, mas, assim, o que é verdade? Verdade tem que ser algo imutável primeiro, né? Uma coisa que não mude. Ah, hoje é verdade, amanhã não é, né? Tem que ser hoje, amanhã, ontem e sempre. Se é algo que mudou, já não é verdade. Essa é a base, né? Tudo que muda não é verdade. Então, com base nisso, me perdi aqui que eu ia falar. Então, com base nisso, já dá para a gente fazer algumas exclusões, né? Vamos pensar assim, né? Mas, falando aqui, por exemplo, esse nosso encontro, para entrar no tema, é um projeto casado, não é? A gente está com um projeto junto aqui. Qual que é o nosso projeto, né? A gente até está convidando as pessoas para participar também. A gente quer olhar para as coisas, a gente quer olhar. Esse é o nosso principal projeto. E a gente quer olhar para enxergar a verdade. A gente não quer mais olhar o superficial, a gente quer olhar profundamente e verdadeiramente para as coisas. Sim. Mas nem sempre os projetos são assim. A gente pode ter outros projetos junto, inclusive, com esse, né? Eu tenho projetos casados com pessoas que eu convivo, né? Com os meus relacionamentos, vocês têm os seus projetos, e nesse daqui nós estamos juntos. Funcionários. Na verdade, né? É assim, a gente tem muitos projetos casados à base do ego, né? A base do personagem, que a gente não é, mas que a gente ainda lida com ele, né? Então a gente tem muito projeto à base desse personagem e a gente tem um projeto à base do ser, à base da verdade, que é um lugar onde a gente se une para olhar para todos os temas e descartar tudo que não é verdade, né? E quando a gente leva essa visão para os nossos relacionamentos egóicos, né? Se a gente pode dizer assim, nossos relacionamentos de individualidades e tal. De quereres, né? Porque dá pra gente relacionar muito o ego com os nossos desejos pessoais, realizações pessoais, né? Pra ficar uma linguagem assim, talvez mais acessível. Tudo que você quer, porque você quer. Isso. Você quer, porque você quer. Nesse sentido, acho que dá pra gente falar projetos casados com objetivos separados. E
no currículo do Curso em Milagres, projetos casados e objetivos casados também, né? Quando a gente vai se alinhando. Também. É verdade, dividindo desse jeito vai ficar até legal, assim, da gente colocar, né? Projetos casados com objetivos diferentes, né? Então, vamos dar um exemplo, Fê, de um projeto casado com objetivo diferente. Sei lá. Até a relação de trabalho, por exemplo, né? É um projeto casado. O funcionário quer trabalhar e o empregador quer dar o trabalho. É um projeto casado. Só que os objetivos são diferentes. O funcionário, de repente, eu não sei, né? A gente não pode generalizar as coisas. Mas, às vezes, ele só está preocupado em ter o dinheiro ali no final do mês, porque ele quer passear. E não é o mesmo objetivo do proprietário da empresa. E quer fazer a empresa crescer. Quer fazer a empresa crescer. Então... É um exemplo. Não quer dizer que todos sejam assim, mas é um exemplo de projeto com metas separadas, né? A gente pode até usar o mesmo exemplo ao contrário. Por exemplo, o funcionário que quer fazer a empresa crescer e prosperar e subir de cargo e o patrão que só quer explorar, né? Também. Então, assim, dá pra gente usar a coisa invertida também. Então, assim, eles estão juntos no mesmo projeto com metas diferentes. Então, tem um projeto casado ali, né? Exatamente. A Van falou, e relacionamento afetivo também. Um casamento, né, de homem e mulher. Um tá querendo uma coisa, o outro tá querendo outra, né? Então é um projeto casado, mas as metas são diferentes, né? Mas então, essa parte afetiva, né? Não dá pra gente generalizar, né, gente? Sim. E outra coisa, o projeto também, ele é muito pessoal, né? Porque às vezes, até eu ia... Daqui a pouco a gente entra nisso, eu vou só pincelar aqui, mas dentro do nosso projeto casado, tem uma questão inconsciente também. Porque às vezes parece que a gente quer uma coisa, mas a gente está fazendo para alcançar outra. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Fala do relacionamento afetivo, Edson. Não, eu lembrei do que eu ia falar, né, do que é verdadeiro. Então, quando a gente tem uma meta em comum com o ser, ela é igual para todos, ela é uma verdade absoluta. Né? Para o mundo ele não está acostumado com verdade absoluta. Por quê? A partir do pensamento individual, a verdade ela é relativa, né? Ela não é absoluta, porque ela está baseada num ponto de vista. E todos os pontos de vista têm a sua verdade, né? Só que não é uma verdade absoluta que engloba tudo, entende? Então, quando a gente olha junto para um tema, a gente vai acessar junto, a gente vai sentir a mesma coisa, porque é algo que vai acessar todo mundo, né? E essa do Curso em Milagres, que a gente olhe tudo, acesse do mesmo lugar e descarte tudo que não é. E deixa só o que é verdadeiro ficar, né? Só o que é verdade vai ficar. Que esse trabalho de descartar o que não é e o que é um trabalho que a gente, né, que é o que o curso propõe, né? Porque até a nossa ligação do que é verdadeiro não é, a gente também não sabe enquanto não se aprofunda, né? Então, precisa olhar muito para conseguir decidir, né? Porque a gente tem uns certos enganos por conta dos nossos sentidos, né? A gente acaba usando os nossos sentidos para decidir algumas coisas, mas em alguns momentos eles acabam atrapalhando, né? Então, e o que a gente precisa olhar em todos os relacionamentos é o que a gente está buscando neles, né? Qual que é a nossa meta no relacionamento? Independente da meta da outra pessoa, né? O que a gente quer com esse relacionamento, né? Sim. Então, o que acontece? Em todos os relacionamentos acontecem... a metafísica ela está presente em todos os relacionamentos. Então, tudo que está no nosso inconsciente e consciente, eles se manifestam nos relacionamentos. Então, todo o autoconceito que a gente tem da gente, né? E todos os relacionamentos, no caso do afetivo, por exemplo, a gente vê os pais, né? A gente convive com quem? O primeiro relacionamento afetivo que a gente vê é dos nossos pais, né? Então, dependendo do relacionamento que eles têm, né, você vai crescendo com essa ideia de relacionamento afetivo. Então, a tendência é você repetir ele, recriar.
Então, a ideia é a gente reprojetar aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente condicionou na infância, né? E não é só na infância. Ou então o contrário, né? Porque, assim, imagina, foi muito ruim vivenciar aquilo. E eu vou para um outro extremo para tentar fazer totalmente diferente, né? Sim. Também pode acontecer. Sim. Né? Espelhar o inverso. A gente tenta fazer diferente, porém, como aquilo está muito enraizado na mente, né, inconsciente, por mais que você tente fazer diferente, e quanto mais... É muito engraçado, porque eu observo as pessoas, elas tentando fazer muito, muito, muito diferente, e quanto mais diferente ela quer tentar fazer, mais igual ela faz. Mais parecido fica. Mais parecido fica. O resultado, se você acompanhar, dá o mesmo ali. Tenta fazer diferente e se rebelar, e aí você olha o resultado, nossa, é exatamente o mesmo, o jeito que, né, eu olho, né, você olha a mãe, o jeito que a mãe fez a vida dela, depois de um tempo você olha para sua e fala, nossa, eu repeti. Tentei não repetir, repeti sim. Tentando não repetir, repetiu. Enquanto a gente não olha para isso, a saída é olhar e não fugir disso, querer fazer diferente. Não, é integrar ela na gente, né? Integrar a gente nas pessoas, enfim. Sim, então, quando você tenta, né, quando você põe quando você põe um não, né, você fala assim, eu não gosto disso, eu não vou fazer isso, eu não quero isso, o que acontece? A mente, ela não entende o não. A mente, o não, ele tem uma força, tem um poder, né? A rejeição, ela tem um poder, ela tem uma força. Então, quando você rejeita algo com muita violência, muita força, a mente, ela entende que aquilo, você está dando força para aquela ideia, né? Então, a tendência de você fazer aquilo que você está rejeitando, que aquilo aconteça, né? Eu não quero me relacionar com pessoas assim. Quando você põe isso na sua mente, eu não quero isso, aquilo fica ecoando e a tendência é você se relacionar com pessoas assim. Entende? Como aquela brincadeira do elefante, né? Não pensem num elefante branco. Isso. Né? O pessoal fala bastante em coisas de PNL e tudo mais, né? Não imagine uma girafa com guarda-chuva. Assim, você não consegue bloquear, né? Então você precisa fazer mesmo uma limpeza da sua mente. Porque enquanto você pensa no negativo, você está pensando do mesmo jeito, né? Exatamente. Então, a gente tem que olhar para como funciona a mente. A mente, ela é cheia de armadilhas, né? Aí a pessoa, ela fala assim, mas eu faço tudo certinho. Ela faz tudo certinho conscientemente. Só que como ela não conhece o inconsciente, como funciona a mente, ela começa a projetar coisas que não tem nada a ver, que é totalmente opostas ao que ela deseja, né? Então... Agora, falando sobre relacionamento, eu não sei se eu já comentei com vocês dois sobre um documentário muito legal da Netflix, se chama O Amor no Espectro. Vocês já ouviram falar? Não. É muito legal. São pessoas com algum tipo de alteração, geralmente autistas, que vão ter um primeiro encontro ou vão ter alguns encontros. Então, o que eu queria ressaltar sobre esse programa, que vale muito assistir. Assistam, que vale muito. Legal. Ali... Vai esperar, né? Desculpa, gente, é que eu tô conversando aqui. Pensei que a Alice estava indo embora, já ia falar para ela esperar. Então, esse documentário, o que ele faz? Essas pessoas, elas de alguma maneira se encontraram dentro de um aplicativo. E tem algumas coisas que coincidem, por isso os encontros. Quando elas se encontram, elas não fazem que nem a gente, um charme, sabe? Tipo, deixa eu mexer meu cabelo assim para demonstrar que eu tô interessada. Não, deixa eu fazer assim. Elas são completamente naturais. Então, assim, ela senta do jeito que ela senta na casa dela. Ela levanta do jeito que ela levanta na casa dela. Porque ela não tá preocupada. E aí tem uma cena lá que, assim, o rapaz gosta de videogame. E aí ele pergunta pra moça, no meio do jantar, eles estão jantando, assim, luz de velas, tudo. Então, você gosta de videogame? Aí ela fala, não gosto. Ele fala, então acho que a gente já pode ir embora. Tipo, sabe, assim, é muito verdadeiro. E aí eu fiquei pensando, é muito bom o documentário, assistam. É divertido e é muito verdadeiro, assim, porque a gente fala, você não gosta? Mas por que você não gosta?
Né? Será que você não... Ah, mas comigo você vai gostar do videogame. Você vai ver. Fala, eu vou te mostrar. Gosta. A gente mente e fala. Exatamente. Então, exatamente. Aí vamos supor, o projeto que esse rapaz está imaginando é uma companheira para jogar videogame. Exatamente. E o projeto que essa moça está esperando é um cara para levar ela no cinema todo sábado. Meu, não vai dar certo. Ó, a Van já assistiu o documentário. A Vanessa já assistiu. Então, que então, legal. assim, a gente precisa... Oi? Aberto. Que legal quando é assim. Certo, eu acho que ainda tá lá. Vamos no primeiro encontro, né? No primeiro encontro, já vamos falar o real. Eu falo, ó, eu quero alguém para ir para praia. Você quer ir para praia? Imagina, não, não quero. Então, valeu, não dá. É tipo aquele super sincero da Globo, né? Tipo, não dá para ser super sincero porque o cara é avacalhado, mas imagina, você vai numa empresa e a empresa fala, olha, a nossa meta aqui é ganhar dinheiro. Aí você fala, meu, não é minha meta, mas... Ah, sei lá, né? De repente, ganhar um pouco de dinheiro também é bom. Então, assim, a gente tem sinais... O José também já assistiu o documentário. A gente tem sinais do que o outro tá querendo. Só que a gente também acha que a gente vai mudar o projeto do outro, entendeu? Isso é muito interessante. Só que tem uma coisa aí, né? Por exemplo, um detalhe que me veio agora. A gente combina aqui, né? Vamos casar e vamos ter filho. Você quer ter filho? Quero, também quero. Legal, vamos casar e vamos ter filho. Legal. Imagina conversar como seria. Como que você quer criar um filho? Não. Porque ninguém conversa. Você quer que ele seja ali? Você quer ele mais liberal? Ou você vai ser um pai mais reservado? Ou você vai ser uma mãe que quer fazer tudo e não deixa a criança fazer nada? Né? A gente não tem essa conversa. Ok, vamos lá. Isso é a parte consciente da coisa, tá? Gente, então, eu chamei a Vanessa para entrar aqui. Tá. Eu vi. Vamos lá. Eu vi. Ela tocou? Ela não respondeu ainda. Entra, Van. Vamos lá, senão eu vou esquecer esse ponto que é importante, ó. Vai. Fala. A gente combina aqui, vamos casar e vamos ter filho, né? Ou isso que você está falando. Vamos falar sobre todos os pontos conscientes da relação. Pô, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Aí, ok. Mesmo assim, porque isso a gente já não faz essa primeira parte, tá? Nas relações a gente não é verdadeiro, a gente não é natural, não deixa a nossa personalidade à vontade. A gente fica com medo de não agradar, então a gente fica tentando moldar para agradar, né? Já começa a mentira aí. Depois tem mais um detalhe, tem o lado inconsciente que começa a agir. Então, se a pessoa ela tem um autoconceito muito de vítima, né, ela vai usar a relação para espelhar esse autoconceito. Então, para confirmar esse autoconceito também. Para sentir vítima, para sentir que ela é uma vítima. Olha aí, olha como eu sou. Tudo acontece comigo, tá vendo? Ó, a pessoa faz isso tudo, tá vendo? Eu sabia. Ou seja, para a gente ter uma vítima, a gente precisa ter um algoz, né, Edson? É aí que a gente fala do projeto casado, né? Isso. Fala, faz isso ou faz aquilo, mas assim, um faz, né? Às vezes a pessoa nem faz com a intenção de agredir, mas o outro se sente agredido e se torna vítima daquele projeto, né? Então precisa ter um que faz e um que aceita, para poder a coisa dar liga. Porque se um fizer e o outro não aceitar, não tem relacionamento. Acabou o relacionamento. Né? Tem que ter sempre os dois lados, né? Um quer aprender, o outro quer ensinar, um quer bater, o outro quer apanhar, né? Para o projeto casar, tem que... Você já percebeu que quando você quer se sentir, sei lá, que você é uma pessoa chata, né? Aí você começa a cutucar teu vizinho, você começa a cutucar, e ele não tá numa vibe de confirmar que você é uma pessoa chata, né? Sim. Aí ele não vai dar liga e você não vai conseguir. Aí você vai procurar outra pessoa. Você vai continuar sendo chato com outra pessoa. Vai procurar. Então, até alguém dar liga e falar assim, cara... Oi, tia Cris, boa noite. Minha tia entrou. Que chata que você é, né? Que chata. Alguém vai dar liga. Aí você fala, eu sabia, né? Eu sabia. Aí você fala, eu sabia, cara, eu sabia que eu sou isso mesmo, né?
Então, quer Olha, dizer... eu tentei fazer diferente, mas não consigo. Eu sou mesmo chata. Mas então, só que até assumir, pode ser que a gente não assuma de cara, eu sou mesmo chata. Pode ser que a pessoa fale que chata, e aí a gente faz um escarcéu, faz aquela briga, porque a carapuça realmente serviu, só que a gente precisa dar uma disfarçada, né? Que nem aquilo. Olha, Leandro Carnal, ele tinha uma frase muito interessante, que ele falava assim, a ofensa é um fracasso pessoal, no sentido de que se te ofendeu, você com certeza concorda. Porque se não te ofendeu, se não te ofende, se passa direto, se aquilo não te atingiu de alguma maneira, tem nada a ver com você. Mas quando te ofende, é porque você identifica alguma coisa em você. Quando ofende... Que interessante. O Espaço Alcalino trouxe essa informação de que 87% é inconsciente. O inconsciente perfaz 87%. Então, imagina, a maioria da maioria está no inconsciente. Então, isso é inconsciente. A Vanna enviou uma solicitação aqui, vamos ver. Legal. Dá para a gente ter acesso, né? Para a gente ficar atento, observar e trazer para o consciente, mas muitas vezes a gente prefere deixar no inconsciente mesmo. Né? Então, um outro exemplo legal é assim... Eu aceitei. Entrou! Tudo bem? Boa noite! Bem-vinda! Obrigada. Que legal! Muito bem-vinda! Vamos ver se eu consigo, né, participar aqui com vocês. Já conseguiu, já tá aqui, já. Já é. Então, um exemplo legal também que me vem sempre à mente é o seguinte. Eu combino com alguém para ir, sei lá, num barzinho. Vamos num bar, numa balada e tal. Qual que é a ideia? Eu quero ir lá e me divertir, passar bem, né? Aí eu vou e começo a beber, usar alguma coisa. E, de repente, você perde o controle e chega em casa passando mal. Então, olha que louco. Conscientemente, eu fui para sentir uma coisa. Eu queria ter uma experiência, né? Só que tinha coisa no meu inconsciente que não deixa eu ter aquela experiência, entende? E esse inconsciente foi fazendo você ter as escolhas, né? Mais uma dose, vou beber mais um pouquinho, vou beber mais um pouquinho, e parece que vai ser legal, só que tem uma questão inconsciente aí. E o que nos controla, basicamente, é o inconsciente. Então, assim, todo esse autoconceito equivocado do que a gente é, que o curso traz, né? Ele está no inconsciente. Então, assim, você vai querendo ser feliz para as relações, só que você não consegue. Por quê? Porque teu inconsciente lá não deixa. Tem vários autoconceitos, várias ideias que você tem de você e das coisas, né, dos relacionamentos, das pessoas, as metas equivocadas que a gente tem, as metas separadas, né? Eu quero trabalhar para ganhar dinheiro. Você não está indo lá, eu vou servir, eu vou prestar um serviço porque eu quero que as pessoas se sintam bem, eu quero... Né? Você não está levando algo de realmente verdadeiro para aquilo. Você quer receber algo na relação. Você não quer dar. O ego, ele só quer receber, ele não pensa em dar. E o nosso ser, ele é um ser, como ele já é completo, ele só dá. Ele não quer nada. Né? Então, ou a gente vai pelo ego, que quer coisas, e aí vai ter várias frustrações, porque o outro também quer, né? Sim. Ou então a gente vai pelo ser. Né? Um exigindo do outro alguma coisa, assim. Ninguém compartilha de verdade, né? Parece que é sempre alguém querendo alguma coisa do outro, que você não tem em si. E como você não tem, Van, o que acontece? A pessoa ela vai te culpar, porque ela vai falar assim, pô, mas eu me relacionei com você para que você fizesse algo para mim, me suprisse. Então vai falar assim, puxa, eu fiz tanto e você não colabora, você não faz a sua parte. E às vezes você nem sabe qual que é a sua parte. Você fala, mas qual que é a minha parte? O que você esperava que eu fizesse? Né? Qual que é a minha parte? Pois é. Eu gosto de lembrar o filme 50 Tons de Cinza, né? Porque nos 50 Tons, o que ele faz? Ele faz um contrato, fala, assina aqui. Aí ela leva o contrato para casa, ela leva o contrato para ler, para ver se realmente ela vai aceitar aquela relação lá, né? Porque... imagina se eu tivesse...
ele foi sincero, ele falou, eu quero que alguém faça isso daqui, ó, você aceita? E ela falou, deixa eu ver se eu aceito, né? E parece que imagina se a gente fizesse esfria, né? Parece que esfria, porque ela estava toda fazendo jogo e tal, aí ele chega com um contrato, né? Então, lugar, mas no final não dá certo, né, gente? Porque quem não assistiu o filme, vou dar um spoiler, porque ele se apaixona por ela, né? No final do filme. Sim, sim. E aí o contrato vai pro Beleléu, porque aí ele quer coisas que não estão mais no contrato. Sim. Mas um continua... Deve ter as questões inconscientes. Isso, mas um ainda continua querendo coisas do outro, percebe? Ainda não é uma relação verdadeira, porque a relação verdadeira, ela acontece quando ninguém quer nada, né? Então, a gente não foi criado para achar a metade da nossa laranja, gente? Porque eu tô sentindo uma falta aqui. O que será que tá faltando em mim? Eu já sei. É a metade da minha laranja. Cadê a metade? A tampa da panela, né? Cadê a tampa da panela da gente? A gente tá procurando. A falta tá aí, né? Condiz com a falta. Você fala, é isso que o mundo fala mesmo, porque a falta tá aqui. Eu sinto uma falta de alguma coisa. Sim. Não, inclusive, parece que sempre tá faltando. O ego projetou 2 corpos diferentes, né? Para que eles se completassem, né? Então, a ideia base do mundo é você é incompleto, seja homem ou mulher ou qualquer outra denominação que você escolha, né? Você é incompleto, você precisa de alguém para te completar, né? Tanto que o mundo vê uma pessoa solteira como uma pessoa que não deu certo, não é? As pessoas veem uma pessoa solteira, tá faltando alguma coisa. Assim, mas você nunca casou? Aí a pessoa fala, não. Você tem que seguir pode ser uma opção, gente, né? O script que todo mundo acha que é o ideal, né? Casar. Exatamente. Foge mas a pessoa que casou... né? E a pessoa que casou também sente falta. Também não tá completa a pessoa que casou. Exato. Sempre tá faltando alguma coisa, né? Porque a completude, ela não vem da relação, não vem de fora. Ela vem de uma relação interna. Até descobrir isso é um processo, né? Até descobrir isso é um processo. Você, olha, primeiro... Eu estava falando com uma pessoa, esses dias eu estava falando com uma pessoa, e ela falou, eu prefiro ser divorciada do que solteira. Justamente por causa dessa ideia. Qual a sensação? Pelo menos eu tentei. Será que ela pensa assim? Pelo menos eu tentei. Pelo menos eu tentei. Não Pois é. Mas então... No final, não muda nada, né? Porque uma pessoa divorciada, ela tá solteira também. Ela só passou pela experiência de um relacionamento, mas ela ainda tá solteira. Mas o mais importante... fracassada, né? Assim, sabe? Essa ideia que a gente tá falando. Sei. Então, mas o que a gente tem que olhar é que ela divorciada, ela tá infeliz ainda, né? O casado tá infeliz ainda, o solteiro tá infeliz ainda, o não sei o que tá infeliz ainda. Isso. Cara, todo será mundo que... buscando alguma coisa fora, né? Mas isso tá dentro. Na verdade, isso. o que ela busca fora tá dentro dela mesma. Então, o que o ser humano não para pensar? Será que a vida é essa busca, primeiro é esse vazio existencial e uma busca incessante para tentar completar esse vazio? Será que isso é viver? Não, e agora outra coisa que me veio aqui. Quando todo mundo já teve um momento de felicidade. Quando você tem um momento de felicidade, você pode perceber que ele não está ligado a nenhuma condição. Ele não está ligado a uma condição. Você sente a felicidade, você está feliz, e aí você pode usar as coisas para justificar a sua felicidade. Mas você vai ver que nenhuma está na condição, né? Então, assim, como também não está na condição a gente se sentir completo, quando você se sente, a gente fala que a gente tem instantes dessa sensação, você vai ver que nada no mundo justifica essa sensação também. Sim, é verdade. Exatamente. A Simone está presente aí? Em casa, você liga uma música e, sei lá, tá você com você mesmo, você sente, assim, uma alegria do nada, né? Ou o oposto. Exatamente. O oposto também. Sim, do nada vem uma sensação. Então, essa sensação que vem do nada que é muito louca, né? Não depende de algo externo. Na maioria das vezes, não. Mas a gente não percebe isso. Olhar para isso é a primeira coisa, né? Olhar para
que as coisas... Eu também tenho sempre essa sensação. Eu falo, sempre pro José, eu falo, nossa, hoje eu tô triste, mas não tem nada que... Tipo, claro que se isso perdurar, eu vou achar uma situação para justificar essa minha tristeza. Mas você começa a ter uma consciência de que é um estado de estar que não se justifica fora, né? Então você começa a pensar não, e trazer mesmo para a consciência de que você escolheu estar daquele jeito, de algum motivo. Por algum motivo você escolheu. E aí, né? E aí se você não trabalhar isso, vai achar uma cena para justificar. Vai projetar. Às vezes, acontece, né? Acontecia muito comigo, assim, de eu estar num estado, nossa, uma sensação muito ruim e ter que dirigir naquele momento, sair de carro. Eu ficava bem atenta, porque nessa hora a gente pode bater, a gente vai, enfim. Então, a gente entra na emoção e fica vivenciando aquilo como se aquilo fosse você, né? Você fica naquela sensação, eu sei bem como é. Assim, na questão da ansiedade, né? Você fica vivenciando aquilo, parece que aquilo toma conta do seu ser naquele momento e você não consegue sair. Né? Isso que é interessante, você se torna refém do que você sente. E aí que é o problema, né? Ser refém do que você sente. Não faz sentido. E o curso ele é um curso onde você assume 100% o que você está sentindo. Então, isso, para a mente humana, as pessoas elas fogem disso. Por quê? É muito mais fácil você culpar, né? Você falar assim, eu estou passando mal porque minha namorada não faz o que eu quero. Porque o meu filho não faz o que eu quero. Porque o governo não faz o que eu quero, né? Então, a gente está acostumado, a base do sistema é que você se sinta incompleto, que a pessoa não te supra, e você fique culpando eternamente. Se que quando você está fazendo isso, você está se amarrando nesse sistema. E aí, quem que é o culpado? Se a base do ser é um só, né? Se eu estou culpando o outro, eu estou culpando quem? Eu né? Você mesmo. Quem é o... Você mesmo. Então, se você está culpando você mesmo, quem que vai sofrer a punição dessa culpa? Né? E aí você continua nesse ciclo de dor, de sacrifício, né? Então a base do curso é o quê? É lembrar que a gente é 100% responsável pelo que a gente está sentindo e parar de projetar, parar de culpar a pessoa externa, as pessoas, né? E aí olhar para a cena e ver o porquê que eu estou sentindo isso. Porque eu estou esperando isso de fulano, eu estou esperando isso de ciclano. E às vezes nem é assim algo que você está esperando externamente, mas vem do nada. Não tem uma explicação. Exatamente como vem, assim, as pessoas que têm depressão, né? Ela sente aquele negócio do nada, assim, não tem uma explicação externa, né? Vem do lado para se olhar, né? Mesmo igual você falou, e questionar, assim, falar, isso aqui não sou eu. Né? Não mais importante... Então, o mais importante é saber que isso que você está sentindo, mesmo que seja inconsciente, tem a ver com o que você, com o teu autoconceito, tem a ver com o que você acredita, entende? Tem a ver com onde está a tua mente nesse momento. E não tem a ver com o externo, né? E o bem-estar também. Quando você está passando bem, também não tem a ver com o externo. Também não é porque você está em Paris que você está feliz. Não. A tua felicidade não vem de Paris, né? Então, a gente tem que começar a olhar que o nosso bem-estar, nosso mal-estar, está vindo de algum autoconceito, de alguma coisa dentro da gente. E aí buscar resolver isso, né? E não ficar prolongando esse ciclo vicioso de sofrimento, né? Nas relações. O curso ainda vai além desse indivíduo, né? Porque o curso fala que a gente é responsável por tudo que a gente está vendo, por todas as cenas que a gente vê. A gente tem que curar na gente as cenas, né? Então, assim, o curso tem uma parte, uma partezinha que fala sobre a psicoterapia. E aí ele fala que o psicoterapeuta mesmo, na hora dele atender alguém,
ele cura nele o que a pessoa está trazendo. Olha só, gente, ele está curando sentido. nele. Faz então, sentido. Ele pega para ele aquilo que a pessoa está trazendo, ele pega para ele essa responsabilidade e cura nele. Ele tem que colocar na mente certa. Então, não para só nesse aqui, não, né? Ele espelha, né? Também claro, o outro, né? Ele espelha. Claro que não no mesmo âmbito, mas você sabe que o José uma vez me contou sobre um médico que ele atendia num hospital psiquiátrico e ele pegava os prontuários dos pacientes, ele abria, lia o prontuário inteirinho e aí ele pegava o carimbo e dizia, curado, pá, batia o carimbo lá, fechava. Pegava o próximo. Não é? Eu não sei. Acho que eu sei que eu já ouvi uma história assim. Então, assim, ele estava fazendo esse trabalho. Ele estava curando essas pessoas na mente dele, de alguma maneira. Ele, como que é o nome? Joseph Campbell. Ele era metafísico. Então, ele fazia isso porque ele sabia que a partir daquilo que ele estava fazendo, existia a possibilidade do paciente se curar mesmo. Porque ele sabia que as mentes eram interligadas e ele imaginando, vendo, né? Projetando aqui, usando a linguagem do curso, esse paciente curado, podia acontecer, né? Então, a gente, uma coisa muito interessante, a gente não tem ideia do poder que nós temos, né? Na verdade, a gente até tem, mas a gente deixa isso guardado, a gente se coloca como vítima das condições, mas nós temos um poder co-criador, né? Absurdo. Então, a gente está decidindo, né? A gente está decidindo. Exatamente. Então, a questão toda ou você sempre vai estar ou fazendo o trabalho egóico, né? Que é justificando a tua insatisfação no externo, né? Ou fazendo o trabalho que o Espírito Santo, que o teu ser quer que você faça, que é essa cura interna em todas as cenas. Levar todas essas cenas para dentro e observar a realidade delas. Observar, peraí, ela está me causando uma dor, mas ela não é real. Ela é uma verdade, primeiro. Essa cena que está me causando um mal-estar, ela é verdadeira? Ela é eterna? Ou ela é uma cena transitória, né? E, a partir daí, levar para o inconsciente e fazer essa cura, fazer esse trabalho interno, né? Porque o trabalho não é externo, não é resolver o mundo na forma, como a maioria, né? Tem muitos terapeutas no mundo que tentam resolver na forma, tentam resolver fora, no externo. E a solução toda está no interno, né? Por isso que a gente não resolve nada, porque a gente fica tentando resolver onde não está. Mascara, né? Toma um remédio, toma um banho de ervas, um Rivotril, é o que eu falo. Né? Vai mascarando a coisa até fingir que ela não existe, mas ela sempre se manifesta. Todas essas coisas ajudam, né? Porque são ferramentas do mundo. Todas essas coisas elas contribuem. Mas se você não fizer junto com isso um trabalho de viagem interna, elas vão ser paliativos, né? Elas não vão te ajudar, porque todas as ferramentas do mundo, isso é uma coisa muito legal do curso, porque assim, tem uma hora do curso que existe uma negação de tudo que está no mundo. Porque você fala, já que tudo que está no mundo é um sonho, já que tudo que está no mundo não é real, então eu vou desprezar. Só que não, todos os símbolos que são colocados no mundo, a linguagem, as ferramentas, os remédios, as terapias, elas são todas ferramentas que vão te ajudar no despertar. Então elas vão chegar para você porque é o jeito que você vai aceitar aquela verdade, né? Então a gente tem uma parte que você para de negar, começa a aceitar, mas você também não coloca ela como uma cura milagrosa. Você fala, isso aqui é caminho para mim chegar no meu despertar. Mas tem uma parte consciente que diz, eu estou usando a ferramenta sabendo que a ferramenta é apenas uma ferramenta, e não é mágica, né? Então, isso. É voltado para isso. Uma mágica, só que é uma mágica necessária. Por quê? Porque a gente não acessa o nosso inconsciente, né? Então a gente precisa dessas mágicas. Eu preciso tomar um comprimidinho que está escrito lá, que ele vai me tirar a dor de cabeça. Eu preciso pôr a minha
a fé em alguma coisa até chegar o momento que eu não precisar mais. Mas inicialmente Sim. a gente precisa, né, até para chegar nesse estado mental onde você sabe, você não precisa mais daquilo, que você sabe que a sua dor de cabeça não, né, a cura está em outro lugar. Mas, no primeiro momento... Começa a associar, né, sintomas com o que eu sinto com os sintomas que meu corpo apresenta. Aí você fala, caramba, eu senti isso, meu corpo se comportou desse jeito. Aí, no outro dia, você sente de novo, aí o corpo de novo. Aí você fala, peraí, mas eu só tenho quando eu sinto isso? Então, peraí, será que tá no corpo ou tá no que eu sinto, né? E aí tem a segunda parte, que assim, como controlar o que eu sinto, né? Porque parece que a gente é só reação. Então, parece que alguém fez alguma coisa e meu corpo reage. Alguém fez alguma coisa, meu corpo reage. Talvez seja essa parte da autoridade que o Edson está falando, né? Que a gente precisa começar a assumir a autoridade pelas coisas que a gente está vendo e sentindo. E tudo bem a gente usar essas ferramentas, não tem nenhum problema. É só a gente saber que a base toda é mental, né? As pessoas falam assim, ai, essa doença é emocional. Eu falei, qual que não é? Qual doença não é emocional? Todas são. Não tem uma que não é. Todas as dores são emocionais. Por quê? Porque elas estão associadas a vários autoconceitos equivocados que a gente tem apego. A gente tem apego a esses autoconceitos. Sabe? Por exemplo, né? Você fala assim, Edson, como curar uma dor na alma? Não tem remedinho. Não tem. Né? Porque às vezes a dor, ela tá se manifestando no corpo, mas ela é na alma. Você consegue tirar a dor do corpo, mas na alma. Você tem que trabalhar isso, né? O único Até terapia. Eu gosto muito da Cristina Cairo, né? E ela vem com essa, né? Exatamente falando sobre isso. Ela até fala aonde que tá. Olha, você é assim, assim, assado, você pensa desse jeito, seu pensamento funciona assim. Por isso que você se expressa essa doença aí no corpo. Gente, é sensacional, né? Sensacional. Então, o corpo como um grande painel, né? O corpo como um painel da nossa mente. E o corpo, ele muda até de forma de acordo com o que você pensa. Meu corpo já mudou de forma muitas vezes de acordo com o que eu penso, ou como eu tô me considerando, né? Se você pegar... Por que o corpo de uma mulher se transforma tanto quando ela vira mãe? Porque ela entrou num pensamento de mãe. Então o corpo vira um corpo de mãe, né? Aí a mulher que estava lá, toda, entre aspas, acabada, casada, não sei quantos anos, se separa. Nossa, é outra mulher, porque agora é outro pensamento. Então você vê como a gente... É plástico, né? Tudo plástico mesmo. Porque na mente, é assim, a mente funciona com arquétipos, né? Então, mãe. O que é mãe pra mim? Mãe pra mim, deixa eu ver minha mãe. Minha mãe era meio gordinha, né? Né? Ela tinha um formato de corpo XY, ela tinha... Então você pega aquelas características do que é mãe pra você e você projeta isso no seu corpo, né? E quando são as sensações dela, né? O que minha mãe sente? Minha mãe sente isso. Não. Minha mãe... Então, por exemplo, vamos pensar em coisas muito básicas, assim. A mãe tá cuidando de uma criancinha pequena. Imagina trocar uma fralda em cima de algum lugar. A mulher solteira tem um cabelão, vamos supor, né? Então, aquele cabelo lindo, né? Que conquista. Aí você vai trocar a criança, o cabelo vai cair. Aí você começa a amarrar o cabelo. Primeira coisa, você começa a amarrar o cabelo. Só que chega uma hora que você cansa, porque você também não quer ficar com aquele cabelo amarrado. Aí você precisa de cortar. Assim, tô querendo trazer ela para o prático. Por quê? Quando você se coloca como um cuidador, o seu corpo vai se adaptar para cuidar daquilo. Então, tem tudo isso. Então, a mãe vai usar roupas mais confortáveis para poder brincar com a criança. Aí vai deixar de se produzir tanto salto alto, ou vai ficar com o bebê no colo, vai cansar. Então, tem todo um conceito que vai mudando, mas a primeira mudança é lá na mente, porque agora eu sou uma mãe. Então, agora a prioridade é o meu filho, né? Sim. Então, você tem umas mudanças na mente. E aí dão gatilhos para você fazer a mudança plástica, que é na realidade, né? Entre aspas, na realidade. Não, sim, você está falando de coisas úteis, né? Coisas práticas, né? Mas tem o lado também interno do corpo, que mexe com hormônios, porque o conceito... Eu tenho amigos que casaram, o cara era cabeludaço. O cara casou, ficou careca no dia seguinte.
Caiu o cabelo? Cabelo. Por quê? Ele tem uma ideia, alguma coisa na mente dele associa a um cara responsável a careca, a um cara sem cabelo, entendeu? Então a mente, ela é muito louca nesse aspecto. Ele raspou o cabelo? Casou e raspou? Você tá falando que ele foi perdendo o cabelo? Foi perdendo, caindo, naturalmente. Não, e olha, tem até a ver com um conceito na mente que é assim, por exemplo, eu cabeludo sou atrativo. Se eu ficar careca, eu vou ter menos problema, porque eu casei, agora, né, eu preciso dar um jeito de me manter nessa condição. Então, eu preciso mudar todo o meu esquema corporal, né? Vou mudar essas coisas porque eu não quero mais ser o cara solteiro. Vai me trazer problemas isso, entendeu? Sim. Então, a gente tem pensamentos inconscientes que a gente não vê, que vão mudando plasticamente o nosso corpo, né? Tem isso também. Agora eu não quero chamar atenção, né? Então, agora vou moldar de acordo... O corpo vai se moldando de acordo com aquela intenção, né? Total. Daquele personagem naquele momento. Só que... E as sensações internas, né? Elas são muito... é difícil... Né? Externamente muda muita coisa, mas a base... Se você estivesse numa peça, imagina você numa peça, aí tem aquela brincadeira, vamos trocar de papel de vez em quando? Vamos, imagina, você pega, né, vamos trocar, e vocês trocam o script, pronto, trocou o script, você tem que mudar o jeito que você se comporta, porque senão seu personagem não vai ter credibilidade. Então, para você ser uma boa mãe, um bom marido, para você agradar, como que é o que a gente estava falando, que a gente precisa agradar, né, a gente precisa... Meu irmão tem uma frase muito legal que ele falou esses dias, não é dele, né? Ele só usou. Ele falou assim, você não basta ser, você precisa parecer, né? Para ter sucesso. Então, assim, você não basta você ser um bom pai, você tem que parecer para os outros, porque são os outros que vão julgar se você é ou não um bom pai. Então, não basta parecer um bom profissional, não basta ser um bom profissional. As pessoas têm que achar isso. Então, você tem que parecer. Então, tem a ver com isso também, né? Tem a ver com a gente ser aceito como... Né? De você ter que fazer um papel que você... para os outros, né? Porque, na verdade... Na verdade é totalmente contra o ser, né? Você poderia ser você mesmo. Mas é que a gente se enquadra nos papéis que a gente está fazendo, né? Na verdade, faz as pessoas acreditarem nisso. Não que a gente precise, mas... Tem pessoas que não se enquadram nisso... E tudo bem, tem uma vida normal e tranquila. Sim, né? mas olha na nossa mente como a gente julga essas pessoas que não se enquadram. Tem um lugar na nossa mente que a gente aponta. A gente aponta e a gente fala, uma hora isso aí não vai dar certo, porque olha, tá totalmente fora. Não, isso aí, a nossa mente aponta as diferenças, né? Quando tá fora do padrão, do que a gente... Por exemplo, mãe pra mim é assim. Aí você pega um personagem de mãe na novela... Você fala, nossa, não é mãe. Não tá legal esse personagem, porque pra mim, mãe é assim. Se for toda tatuada, uma mulher cheia de piercing, já é estranho, né? Exato. Fora uma péssima mãe, né? Essa vai ser péssima mãe. Você já fala, meu Deus. Esse personagem não tá legal. Essa novela não tá legal. Só por causa desse personagem, essa novela tá... Dá pra gente olhar bem pros personagens que são escolhidos para fazer os papéis na novela. Você vê que eles escolhem direitinho. Eles escolhem um arquétipo perfeito pro personagem. Imagina o cara lá que faz o roteiro escolhendo uma personagem que não tem nada a ver. Você fala, nada a ver essa personagem nesse papel. Então é isso que a gente faz. A gente troca de papel, aí a gente tem que se adequar, né? A gente tem que se adequar. Meu irmão tem uma amiga, o Nathaniel tem uma amiga, que ela era doida de pedra, assim, de varar à noite, de beber, não vou falar o nome, né, gente, porque não pode expor aqui a pessoa. E aí, esses dias, ela foi mãe faz pouco tempo, e aí ela foi na casa dele e falou, essa menina tá mó chata, virava à noite aqui e bebia, agora fica falando porque a gente tá fazendo isso. Então, assim, dentro da mente dele, ele não entendeu o que aconteceu. É muito legal essa menina, nossa, é muito legal. E aí, na mente dele, não entendeu o que aconteceu, mas ela virou mãe. Acabou agora. Acabou. Porque a prioridade agora é dar um bom exemplo. Personagem, assim, ele vai achando que... Porque antes, para ser aceita, ela tinha que ser menina legal. Agora ela tem que ser boa mãe. Daqui a pouco, eu não sei o que ela vai ter que ser, né? Porque ela vai ter que ser alguma coisa para... Então, essa nossa vontade de ser aceito
vai fazendo a gente só mudar de papel. A gente não é nenhum dos papéis, e aí, né? Ó, nessa hora é onde a gente mais copia a nossa mãe. A hora que a mulher é mãe, né? Ou o homem é pai, é a hora que copia. É a hora que mais copia, que aí vem à tona. Vai pôr à tona tudo que você viu, né? Toda a sensação. Mais importante do que a imagem é a sensação que o teu pai te passou. Então, você pai com a sensação do meu pai. E você vai ser mãe com a sensação da tua mãe. Então, e aí agora talvez está pintando um tema para a próxima live, mas aí vem a hora da vingança, né? Porque aí a mãe vai olhar e vai falar, eu falei, tá vendo? Agora é sua vez. Eu sabia que ia chegar esse momento. Tanto que às vezes eu falo brincando com meus filhos, eu falei, eu posso gravar? Porque eu tenho certeza que um dia eu vou usar isso contra vocês. Tenho certeza. Exatamente. Repete para eu gravar aqui, né? Eu falo pra eles, eu posso gravar essa parte? Porque, é certo que você vai se arrepender do que você está falando. Eu preciso ter isso aí gravado, entendeu? Então, porque a gente já sabe que quando eles entrarem na programação, vai cair como uma luva. A mente é um gravador, né? É um gravador tanto de ideias quanto de sensações, né? Você vê? A gente fica repetindo ideias e sensações nas relações. Então, a ideia é a gente desistir, né? Desse sistema, desse ciclo. Como que a gente faz isso? Tem uma saída, né? É importante a gente saber que tem uma saída. Melhor parte da live agora, a saída. A saída é a gente acessar a essência que a gente é. Entrar em contato com a essência que a gente é. E aí o curso de Milagres entra como uma ferramenta maravilhosa, porque ele nos ajuda a tirar as barreiras de tudo que não deixa a gente viver essa essência na plenitude. Inclusive esses personagens todos, todos esses conceitos, todas essas ideias, né? Então é um trabalho de desaprender aos poucos, né? A gente vai tira um pouco aqui, um pouco ali, você vai vendo, vai olhando, você vai lapidando, né? Para que fique só o que é. Só o que é verdade, só o que a gente é em essência. Sabe o que é legal? Que quando você vai desaprendendo, você vai ficando mais completo. Que é totalmente o oposto do mundo. Que fala, aprenda que quanto mais você souber, melhor você vai ficar. Não. Quando você desaprende esses conceitos, você vai se sentindo cada vez melhor, cada vez melhor. A né? sensação muda. Eu acho que é uma liberdade, assim. Pelo menos eu sem além da ter que fazer, né? Sem ter que ser o que esperam que você seja, né? Sem ter que... Essa obrigação, eu já vivia isso já há algum tempo, de não seguir muito o padrão do que acham, do que deveria, né? Aí agora com isso mudou muito mais, porque né, a observação o tempo todo do que você está fazendo, ou está pensando, o tempo todo eu estou me observando, né? Para ver, assim, quando é o ego agindo, o tempo todo tá ali, né? Tentando te tirar do seu ser, do seu centro, da tua paz. Até no trânsito, o tempo todo eu observo isso. Que eu fico muito brava quando eu pego um trânsito. Assim, e começa a ficar muito escancarado, né? Vai começando a escancarar tudo. Nossa. Aos poucos, você vai ver que tava tudo lá, só que a gente não tava olhando, né? Então, esse curso, ele lembra que a gente precisa ficar olhando. E quanto mais você olha, mais você desfaz aquilo que não é você. Porque o que você é já é perfeito. E a gente só age desse jeito, né, para agradar, para seguir os padrões. Por quê? Porque a gente quer agradar, né? Por quê? Porque com base do que eu não sou, que é incompleto, eu preciso ser legal. Para as pessoas gostarem de mim e eu me sentir um pouquinho melhor. Quando você está em contato com o que você é, acabou isso. Acabou. Não tem mais que né? Que nem o Espaço Aquilino falou. Ser legal, ser aceito. Ser aceito. Ser aceito. Ser aceito. Então, toda a nossa busca, né? A gente dá para chegar na máxima que tudo que a gente quer é ser amado. Tudo que a gente quer é ser amado. Todas as coisas que a gente faz são justificadas pela única afirmação que a gente quer ser amado. A gente quer ser aceito. A gente quer que as pessoas gostem de estar, né, com a gente. A gente quer sentir parte. Tudo se resume a isso. A gente quer sentir parte. A gente quer sentir especial. Nós somos, né? Parte. Não, então, só que a gente quer sentir parte e sentindo especial
de uma forma equivocada. Essa coisa do especial que é o problema. A gente quer ser especial de uma forma equivocada, porque a gente é especial, todo mundo é especial, né? Só que a gente quer ser especial de um jeito diferente, do meu jeitinho especial. Só que o meu jeitinho, ele me afasta do especial que eu sou. Por isso vem esse vazio imenso. E aí a gente tem que ficar fingindo coisas, né? Então, é um passo para trás, né? É um passo de lembrar, de acessar esse ser, parar de querer ficar alimentando esse especial que é falso, né? Para começar a ser verdadeiro. E o seu verdadeiro é legal, ele é amoroso. As pessoas têm medo, né, na relação, elas falam assim, putz, eu não vou nem falar como eu sou, porque para não assustar, né? Deixa a pessoa vivendo aos poucos, né? Só que tudo que você fala, tudo que você tem medo de falar para alguém, é o que você não é. Exatamente. Tudo. Se você olhar, não é literal. Tudo que você não gosta em você, não é você. Então, cara, se não é o que eu sou... Olha a frase, hein, Fernanda? É a frase, hein? Tudo que você não gosta em você, não é você. Então, se tudo isso que a gente não gosta em nós não somos isso, por que a gente não vai olhar? Entende? A gente só não olha porque a gente acha que é. Então... a gente acha que é. Ou a gente acha que os outros vão achar que é, né? Junto com a gente, inclusive. Quando alguém reforça isso, né, em você, fala, ai, como você é chata, ai, como você é mandona, controladora, aí parece que você se sente ainda pior. Você fala, nossa, olha só, ele tá percebendo que eu sou, então eu sou mesmo. Aquilo que vocês estavam falando no início, né? Quando alguém reforça isso, aí parece que você é mesmo. Aí você assume, eu sou mesmo. Então... Mas não é nem porque... Não é nem porque a pessoa reforçou. Isso já estava na mente. Aí você projeta e ela espelha, né? Se projeta e aquilo se confirma, né? Todas as cenas são assim. Você sai já com uma sensação interna. Pode olhar. Você saiu com uma sensação interna de casa. Que, meu cabelo está estranho. Sei lá, qualquer ideia, assim, por cima. Alguém na rua vai te parar e vai falar, nossa, seu cabelo está estranho. Então, também, né? Quando você tá bem, aí a pessoa, nossa, você tá tão bem, você fez alguma coisa? Exato. Tá diferente. Tudo. Mas isso também é uma ideia de projeto casado, entende? Porque eu mandei uma sensação, eu tô vibrando uma coisa, e aí vem a confirmação com a manifestação externa, né? Agora não é a mesma coisa, mas me veio um exemplo para a gente finalizar essa questão do projeto casado. Se a gente pegasse a questão da reencarnação, por exemplo. Tem pessoas, a gente ouve falar, não sei se lembra uma vez uma história de um menino que foi arrastado num carro? Depois de um tempo, saiu uma história na própria mídia dizendo que ele era uma alma que estava procurando há muito tempo alguém, diz que ele era um daqueles romanos que arrastavam pessoas pelas ruas, e que ele estava procurando alguém que topasse ser o outro lado, porque ele queria sentir o que ele proporcionou para tantas pessoas, e que ele disse que ele demorou muitos anos para encontrar alguém que fizesse com ele e que topasse ser o algoz da cena ali, né? Então, que foi muito difícil, que aquela alma esperou muitos anos para viver essa experiência, porque tinha que existir alguém que topasse fazer o outro lado. Isso. E até que ele achou, né? Maravilhoso isso, porque eu queria falar sobre isso, do projeto casado, né? Não existe... Acho que o Instagram acabou com a... voltamos. Eu achei que o Instagram tinha derrubado a nossa live. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é importante de falar. Não existe vítima. Quando você olha qualquer cena... Você vê alguém batendo em alguém, você vê alguém machucando alguém. Não existe vítima. Mesmo quando você vê uma criança, existe coisas na mente dela que a gente não está acessando. Só que a imagem, o ego... caso desse
caso era uma criança. Então, o ego... Bebê, assim, às vezes eu penso, quando é bebê, eu acho que às vezes é coisa de outras vidas, igual ela falou, né? Não sei. Isso, sempre, não é por acaso. Eu não acho que é por acaso, nada. Nunca acho que é por acaso. Não é por acaso. Aquilo está acontecendo porque está na mente dele, de alguma forma, seja consciente ou inconsciente. Então, só isso, se a gente olhar para isso desse jeito, sabendo que nada tem, nenhuma cena tem vítima, isso já vai fazer uma cura na nossa mente coletiva. Por quê? Outra coisa, né, Edson? Todo relacionamento com o curso em Milagres, ele é uma experiência para tornar a mente mais santa. Então, é uma sala de aula. Às vezes, nós de fora não conseguimos ver a lição que aquilo ensinou. Ou para nós não ensinou nada, mas para outras pessoas que vivenciaram, traz uma lição, traz um aprendizado. Então, a gente não sabe por que aquela cena aconteceu. Exato. A gente não consegue enxergar todos os propósitos. Mas ela aconteceu por um propósito, que é fazer a gente caminhar mais próximo dessa lembrança de casa. O ego usa por um propósito. Qual que é o propósito do ego? O ego usa a cena para falar, olha, aquele cara bateu naquele cara, né? Então, esse é vítima, esse tem que ser punido, e aquele aquele algoz tem que ser punido, e esse é vítima, né? Então, para você ficar julgando. Para você ficar julgando. E quanto mais você julga, mais você entra nesse ciclo de autoculpa. Então, com base no ego, a pessoa pega, ela liga a TV, ela vai ver um monte dessas cenas. O dia inteiro passando. Para você ficar julgando e falando, olha, esse daqui fez aquilo com aquele, não sei o quê. Só que, inconscientemente, você está fazendo isso com você mesmo. Eu procuro assistir essas coisas, assim. Eu não assisto televisão e não fico me focando em coisas desse tipo. Porque eu fico pensando sempre dessa forma, igual você falou. Né? Isso não é bem o que está falando ali. Tem um porquê. Então eu não vou focar nisso. Porque senão você fica com ódio, né? Você vê uma pessoa espancando um cachorro, sabe? A Luísa Mel Costa. Nessas horas, dá pra gente usar um mecanismo que é o seguinte: eu não tô vendo tudo, eu tô vendo só uma parte. Por isso que eu tô sentindo o que eu tô sentindo. Eu não tô vendo tudo. Né? Não é uma questão de você estar complacente ou não. É só uma realidade de você não tá vendo tudo. Você não tá vendo tudo. Então, sempre vai ter. Desde a época das cavernas, sempre teve gente fazendo isso com outras pessoas. É que agora a gente tem a televisão, tem o celular, então você consegue acessar. Mas a violência sempre existiu, né? Não é uma coisa agora de verdade, assim. Ainda tá melhor, eu acho, do que era. Pior, né? Se for estudar, você vê que matavam um bebezinho lá naquelas pirâmides maias, jogavam lá como oferenda. Era muito pior, eu acho. Né? E ainda tinha uma permissão de Deus para isso, né? Porque era para Deus isso, era para Deus. Então, era para acreditar. É uma coisa... Qual a nossa meta aqui, ó? Nossa meta é servir ao ser que nós somos, né? Que é Deus. O que nós somos é Deus. Qual que é a nossa meta no curso em Milagres? Não vou julgar, porque eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não tenho a visão. Despertar do sono, né? Que nem aqui o Otávio falou, José Otávio, estou dormindo. Essa é a meta do curso em Milagres. Despertar totalmente, ter consciência, ser consciente. Que quem a gente é? Ser consciente. Sim. Primeira coisa é não julgar. Não julgar a cena. E olha, observa, faz um teste. Quando você está julgando, o que você sente internamente. E quando você consegue não julgar a cena, o que você sente? Faz esse teste e vê qual a sensação que você escolhe levar para a eternidade. Só isso. É verdade. Muito legal. Só isso. Muito legal, gente. Porque você não está fazendo para o outro aquilo. Você não está perdoando o outro. Você não está julgando o outro. Você está fazendo isso com você. Então, o que você quer sentir? Escolhe. Eu quero julgar e falar, se muda até a expressão. Aquela pessoa, não sei o quê. Você vê como muda? A sensação interna é horrível. Acho que esse é um belo exercício para a gente deixar hoje, né? Muito legal. Também acho. Não julguei. Vamos começar a olhar para a cena e tentar não julgar
lembrando, assim, eu não tô vendo tudo. Eu tô sentindo o que eu tô sentindo porque eu tô vendo uma parte, né? E às vezes você pode falar, não, mas eu vi tudo. Não, não viu. A gente nunca vê tudo, né? A gente nunca vê tudo. A gente não acessa metafisicamente o que está acontecendo. Por exemplo, o que a Caterine falou. O menino veio de outra vida querendo se... É outra coisa que a gente vai falar também, o sacrifício. Deus não quer sacrifício para a gente acabar com isso. Ele não quer que você pague por aquilo que você fez. Ele quer que você desista de se ver daquele jeito, entendeu? Mas a gente vai falar isso numa outra live. Vamos sim. Para cortar esse ciclo. Senão, eu prejudiquei a Caterine, agora eu quero alguém que me prejudique para eu pagar. Isso. Aí amanhã... Não tem fim, esse negócio do não tem fim. Porque sempre vai ter, sempre vai ter alguém devendo e alguém pagando, né? Isso também sempre vai ter. Aí na outra vida você vai pagar dessa, da anterior, aí na outra, da outra, dessa, da anterior. Não tem fim. Né? Se a gente for acreditar nesse processo, é uma coisa meio maluca. Acho que a gente pode convidar todas as pessoas que assistiram ao vivo, que participaram, que mandaram comentários aqui, ou que vão assistir depois, sugerir um tema para a gente conversar na semana que vem. O que vocês acham? Né? A gente pode olhar aqui e aí a gente define um tema bacana para a gente conversar. O Instagram começou a entrar para ver o que é. Ai, que legal, que legal. Eu vi várias. Muito legal. Foi muito gostoso você ter entrado. Assim. Foi uma sensação assim de aceitação muito gostosa. Assim. Foi muito legal você ter topado participar. E tomara que você entre sempre. Que pena que não dá para pôr mais pessoas, né? Mas de repente... Ia ser legal se tivesse bastante gente. Olha, mas se tiverem outras pessoas querendo participar, até mesmo um de nós abre, né, sai, entra outra pessoa e a gente vai revezando. Porque assim, a gente aparece com a nossa carinha aqui, mas a gente aparece nos comentários também. Lógico. Então assim, a ideia é convidar as pessoas para vir participar. O José quer entrar aí, ó. Eu. Vem entrar aqui, José, vai. Entra um pouquinho aqui, vai. Aparece. Vem entrar um pouquinho, vai. Pronto, o José entrou um pouquinho. Mas é isso, então. Acabou, né? Acabou por hoje, é isso? Acabou. Que pena. Na verdade, não acaba, né? Agora a gente vai ficar na nossa mente, né? Usando as coisas que a gente trabalhou aqui. Sério. É sério. Olha agora para onde você tá. Olha agora para onde você tá e não julga nada, nenhum objeto. E observa o que você vai sentir. Não, já tô toda arrepiada já. Observa. Já tô toda... Eu achei que você ia falar, olha pra tua tentação agora, tá faltando alguma coisa? Eu já imaginei você falando isso. Eu ia falar, nossa, agora tá tudo... Tô no céu agora. Que é isso que a gente busca, né? Estar no céu. E não quer parar. A gente não quer parar, percebe? Porque é um lugar que nos une. Né? Pena que é pouco tempo. Parece que a gente falou 10 minutos. Eu nem percebi. No começo a gente falava assim, nossa, mas a gente vai conseguir falar 1 hora? Será que a gente vai conseguir? E agora quando chega 1 hora a gente fica, então, acho que a gente vai ter que parar. Os nossos encontros presenciais, Vanessa, demoravam 4 horas. Nossa, a gente tinha que falar, gente, mas vamos embora. Agora vamos embora, porque olha, a gente tem que ir embora. Então é mais ou menos assim. E quando a gente começa a olhar filme, que a gente tem que ir parando, né? Porque é muito conteúdo. Muita coisa tem, né? São trechos. Isso, porque sempre tem coisas novas, né, para trocar e alguém fala alguma coisa, e aí você, nossa, é uma energia que eu acho que a gente entra que faz bem para todo mundo, sabe? Que tá ali conectado. Então, que bom. Vamos tirar a foto? Então, vamos ver se hoje a foto sai daqui. Primeiro, eu vou pegar na mão já, porque não funciona assim, tá na mão. Aí todo mundo já arrumou o cabelo? Vai, Edson, arruma o cabelo. A foto não saiu. Saiu. Eu saí falando. Não tem problema. Pronto. Gente, eu vou colocar a Vanessa de colaboradora hoje, porque se ela sentir no coração dela de compartilhar essa live, e aí eu vou marcar a Fê e o Edson, tá bom? E aí, Edson, vamos testar, fazer essa semana você iniciar, lembra? A gente esqueceu, né? Porque aí você também pode ficar e colocar outras pessoas de colaboradora. Acho que é legal a gente fazer um giro. Eu não me importo de sempre abrir, mas
vocês sentirem também, aí vocês podem abrir também. Tá. Bom? Beleza. Beijo, gente. Muito obrigada a todas as pessoas que acompanharam. A gente tem 8 pessoas na live, então estamos nós 4 e mais 4 pessoas queridas que estão aí nos ouvindo. Tá? Um beijo no coração de todos vocês. Beijo. Não julguei para não ser julgadas. Frase de Jesus. Tchau, Beijo. gente. Tchau. Boa noite.